O livro onde se encontram as leituras que nós fazemos na missa tem o nome de lecionário. Os leituras de durante a semana tem o nome de lecionário ferial, né? Da segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E com as leituras de domingo tem o nome de lecionário dominical, com as leituras do domingo. Primeiro domingo do tempo comum, segundo, terceiro, primeiro da quaresma, primeiro do advento, né, e daí por diante. E por ocasião dos santos, a gente tem um livro de leituras especial, que é o lecionário santoral, próprio para a festa dos santos. Hoje, a leitura que nós fizemos, ela não é da sequência do profeta Jeremias, que a gente vem acompanhando. Ocorre uma interrupção do lecionário ferial, que seria o da quinta-feira da 17ª semana do tempo comum, e porque nós estamos celebrando Santa Marta, a gente usa o lecionário santoral, ou seja, a gente usa as leituras do dia do santo. Para o dia de Santa Marta, o dia de hoje, nós temos duas sugestões para o Evangelho. O texto que eu li, exatamente o texto que fala que, como eu comentei no início da missa, Jesus sempre passava por Betânia quando ia a Jerusalém. Todo judeu ia a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, um judeu que fosse, né, piedoso, praticante da sua fé, para celebrar a Páscoa. Quando descia para Jerusalém, Jesus tinha a casa de Marta, Maria e Lázaro que o acolhia. Como a gente sempre tem aquelas casas pastorais nas paróquias, por exemplo, Robson está aqui, a casa do pai e da mãe de Robson, quando eu estive lá na paróquia deles, era um pouco assim a extensão da casa paroquial. Foi para mim e foi para muitos padres, uma dessas casas pastorais, que eu ia lá com o Tião, com Dona Glória, comer uma tapioca, um almocinho, dia de folga ou não dia de folga, quando saiu uma comidinha diferente, sempre convidava, ou às vezes não por comidinha, para bater um papo, para tomar um café, enfim, né? Jesus tinha esse costume sempre, então ele, passando por Betânia, dava um pulinho lá. Só que numa dessas ocasiões, Jesus já foi com pressa, tinha data certinha para celebrar a Páscoa em Jerusalém, e não passou em Betânia na ida, deixou para passar na volta. Quando Jesus passou na volta, Lázaro tinha falecido. E aí as irmãs Marta e Maria ficaram sozinhas. Quem toma a iniciativa de ir até Jesus, quando soube que ele estava em Betânia, foi Marta. Ela não esperou Jesus vir, não esperou Jesus passar ou não, quem sabe está voltando com pressa e não vai passar, já que ele foi com pressa. Marta não deu esse mole, no sentido nosso que a gente usa, né? Não perdeu essa oportunidade, ela foi proativa. Ela foi lá e disse: Senhor, se o Senhor tivesse passado por aqui na ida, se o Senhor estivesse conosco, o Senhor não está sabendo, perdemos Lázaro, nosso irmão, e o que o Senhor ainda pode fazer por ele? Lázaro estava morto. E ela mesmo assim fez questão de levar a notícia na esperança de que Jesus ainda pudesse fazer alguma coisa, mesmo Lázaro estando morto. Jesus ainda não tinha ressuscitado. Além da pregação de Jesus, não havia grande razão em Marta para crer na ressurreição, mas ela manifestou ali, da forma prática dela, que ela acreditava que Jesus poderia fazer alguma coisa por Lázaro e pelas irmãs, mesmo Lázaro estando morto. Em germe ali, tem uma fé muito consistente em Jesus como Senhor da vida, vida em abundância, e como vitorioso sobre a morte. Ele pode fazer alguma coisa, mesmo com Lázaro morto. E isso já tinha mais ou menos uns 3 dias, quer dizer, Lázaro estava dentro do sepulcro, fedendo, né? Cheio de mosca ali, cheio de, né? Lázaro estava dentro do sepulcro já há 3 dias, ou seja,
um processo já de apodrecimento ali, caído, fedendo, cheio de mosca. Entendem direitinho? O outro texto a que me referi, que não foi lido, é aquele que fala que Jesus passa uma vez lá por Betânia, que não é essa vez, e Marta, a dona da casa, recebe Jesus em casa. É ela que acolhe, a hospitalidade é toda dela. Só que quando Jesus chega, Maria, como no primeiro texto, que não foi lá falar que Lázaro tinha morrido, o texto diz que Maria ficou em casa sentada, dá um pouco essa ideia do imobilismo, da falta da proatividade, daquela coisa de não se mexer, né? Maria ficou ali sentada, ouvindo Jesus. E Marta foi cuidar das coisas de casa, porque para você receber alguma pessoa bem, você precisa oferecer alguma coisa, você precisa estar com a casa asseada. Então, que adianta você ficar sentado ali o tempo todo olhando para a pessoa, mas não me oferece uma coisa, e para fazer isso tem que ter trabalho. Para oferecer uma comida tem que ter trabalho. Para oferecer boa hospedagem tem que ter trabalho. Vocês se entendem direitinho. Os textos, eles são muito complementares, mas acontece que às vezes a gente lê só esse outro texto de Marta e Maria e cria uma espécie de oposição, cria um antagonismo ali que eu não concordo com ele. A gente identifica Maria com aquela pessoa ligada à oração. Jesus, inclusive, diz assim: Marta, Marta, você se inquieta, você está muito preocupada com muita coisa, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Naturalmente, Jesus está dizendo aquilo ali, mostrando aquela lógica de não se troca o Senhor das coisas pelas coisas do Senhor. É essa preocupação naquele contexto de Jesus, né? A capacidade de discernir o mais importante. O mais importante ali era estar com Jesus, ouvir Jesus. Mas Marta se preocupava com os afazeres, talvez até para bem recebê-lo, porque ela era a anfitriã da casa. Errada estava uma, errada estava outra. Uma porque se ajudasse a outra teria tempo para estar ali ouvindo Jesus. E uma porque poderia deixar um pouco para depois, né? Eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que têm costume de limpeza. Então é capaz de você chegar na casa dessas pessoas e elas te receberem varrendo, continuar passando um paninho, ou continuar... Não, tem boas histórias até familiares, dessas histórias de mania de limpeza, de gente que limpa, né? E às vezes a gente não entende quem é senhor de quem, né? Quem é o dono da casa, se é a limpeza a ser feita ou se é quem faz a limpeza. Então, tem uma lógica ali bastante interessante que se impõe e que eu queria romper hoje celebrando Santa Marta, que é exatamente de entender e olhar para Marta como uma mulher de fé e que acreditou. Se naquele momento, naquele texto, Jesus diz: Marta, Marta, você se preocupa com tanta coisa, e essa palavra acaba falando muito a todo mundo que é muito atribulado, muito preocupado com muita coisa, vai dormir preocupado com as coisas, listando tarefas do dia seguinte, e vive a vida assim, retroalimentando, com necessidade de estar ocupado, e não tem um tempo para ouvir, para parar, para respirar, para contar até 10, para estar ali em alguma contemplação, em alguma coisa para escutar que não seja a si mesmo e a lista de tarefas que tem para aquele dia. Por outro lado, eu enxergo aqui em Marta, quando soube que Jesus chegava à cidade, que foi até Jesus, que acreditou que ele podia fazer alguma coisa, que disse que acreditava que ele era a ressurreição e a vida, que diz: não, eu acredito que ele ressuscitará. E aí, em consequência disso, Jesus vai lá e diz: Lázaro, vem para fora. E aí a ressurreição, a ressuscitação do corpo de Lázaro está diretamente ligada a essa iniciativa, essa profissão de fé antecipada da ressurreição de Jesus feita por Marta, mostra esse outro lado complementar, daquela Marta que trabalha, daquela Marta que está preocupada, né? Na nossa vida, há sempre um equilíbrio a gente saber colocar entre a atividade, que em excesso se torna ativismo, e ao mesmo tempo a contemplação, o tempo para ouvir o nosso Deus, o tempo para estar com Ele, com as coisas dEle em nossa vida, que também em excesso se torna imobilismo, inércia, morreu e esqueceu de enterrar,
falta de iniciativa, talento enterrado, né? Há hoje, celebrando Santa Marta, um convite a gente perceber a importância da profissão de fé com a importância e o valor do trabalho. Você veja que, por exemplo, em nenhum momento no Evangelho, hoje eu fiquei caçando isso, que, claro que é uma coisa tão simples, né? Jesus disse assim, eu te amo. Jesus não diz isso no Evangelho. Ele fala, Deus é amor, quem ama permanece em Deus, mas em nenhum momento ele disse, eu te amo. Mas ele trabalhou para que isso acontecesse, dando a vida dele por nós. Então, o amor primeiro se faz em ações, e às vezes nem precisa ser dito, como Jesus nunca disse. Não sei se me faço entender direitinho. Jesus diz para os discípulos, não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos, ok? Quem ama permanece em Deus, eu permaneço nele, ele permanece em mim, ok. Mas Jesus fez isso, construiu isso. Então aqui tem uma importância muito interessante da coisa do construir, do trabalhar, do fazer acontecer, conjugado de maneira muito equilibrada com crer, com confiar, com acreditar, como fez Marta. E esses dois pilares, assim, muito bem equilibrados, né? Dois pratinhos de balança muito bem equilibrados, exatamente a lição que nós aprendemos hoje com a história de vida de Santa Marta. Um equilíbrio entre ouvir, buscar a Deus, crer nele, confiar, e ao mesmo tempo do construir, do correr atrás, né? Às vezes a gente conversa com um pessoal mais novo, mais jovem e tal. Eu acho que tem faltado um pouco esse sangue no olho para ir atrás, para construir, para, né, saber que a fé nos leva à construção, à ação, sem perder de vista, né, para não cair num ativismo árido, que às vezes faz a gente mergulhar numa multiplicação de tarefas que termina ali num quadro sistêmico de ansiedade, acabou, aí não tem fé. Mas nesse equilíbrio bacana entre as duas coisas. Convido você, na reflexão de hoje, então, olhando, por exemplo, de Santa Marta, a gente olhar essas duas dimensões, a do trabalho, de quem hospedou, de quem acolheu, de quem aprontou, de quem se mexeu, e ao mesmo tempo de quem foi ao encontro e disse, eu acredito na ressurreição, o Senhor pode sim fazer alguma coisa por nós, o Senhor é ressurreição e vida plena. Então, que essas duas coisas estão muito, né, estão muito presentes ali. Quando eu cheguei aqui na ilha onde eu trabalho, me ensinaram uma expressão chamada 3S. A expressão 3S significa sem serviço, sempre sem serviço. E eu perguntei o que era isso, né? 3S, sempre sem serviço. E aí me ensinaram que 3S pode ser esse imobilismo, essa falta de correr atrás, né? Um sangue no olho, vamos lá, vamos construir, associado à contemplação, à espiritualidade. É esse equilíbrio que a gente busca, assim, no nosso existir no mundo, né? Um equilíbrio do construir, do trabalhar, do batalhar, do associado ao crer, ao confiar, sentir-se acompanhado, saber estar acompanhado. Esse equilíbrio é o que nós buscamos hoje. E vamos pedir ao nosso Deus que o exemplo de Santa Marta, que a gente celebra hoje, nos inspire. Vamos com alegria acompanhar nosso canto das ofertas. É a oportunidade, a hora de você participar, agradecendo pelo que o Senhor te permitiu construir, fazer, e ao mesmo tempo estender a sua mão, né, em socorro às necessidades da saúde espiritual, saúde financeira da nossa paróquia. Você tem a opção do PicPay ou a opção da transferência bancária. Vamos com alegria acompanhar o nosso canto.